Fala pessoal, tudo jóia? Hoje vamos resolver essa questão do supino, né? De uma vez por todas, assim. Qual é o melhor tipo de supino? Se é fazer com halteres, se é fazer com barra. Melhor, né? Entender para que serve cada um e você vai decidir qual é o melhor para você. Eu fiz um vídeo, né, mostrando a burrice que é achar que o supino é um exercício perigoso. Aí eu peguei o exemplo, né, do queridinho do iFood lá, que falou uma baita bobagem, querendo condenar o supino. Mas aí, né, o que eu achei estranho foi as pessoas defenderem e tentarem interpretar de uma maneira maluca. E a gente tem duas coisas que a gente precisa entender antes da gente sair brigando, ficando indignado ou queimando aí os neurônios. Veja, eu não tenho milhões de seguidores, eu não tenho bilhões de seguidores, né? Igual os caras patrocinados que falam um monte de bobagem tem. E as pessoas perguntam muito sobre isso, né? Mas eu tenho seguidores intelectualmente acima da média. Sim, eu posso dizer isso. São pessoas que eu consigo chegar aqui e transmitir uma informação mais de qualidade, são pessoas que conseguem extrapolar o raciocínio, que conseguem multiplicar o que eu falo. Não é um mongoloide que vai chegar lá babando, não. A pessoa vai entender, de repente ela vai levar isso adiante e ensinar outras pessoas. E aí, por isso, eu peço para vocês também terem um pouquinho de paciência. Por quê? Porque vocês que me seguem, né, vocês ficam às vezes sem entender. Por que os caras defendem bobagem? Por que as pessoas... Isso é tão óbvio, por que o cara tá fazendo isso? Gente, por favor, você é uma exceção. Infelizmente, você é uma exceção. Olha isso aqui. O QI médio do brasileiro é 83. Cara, um QI de 83 é abaixo de muitos macacos. É triste, mas é a realidade. Se você olhar essa tabela, né, uma tabela dolorida aí, mas se você ver o que é um QI de 80 a 90, ela é retardado mental. Cara, é estranho dizer isso, né? Mas na média tem muito retardado mental. Infranormal. E aí você pensa assim, caramba, Paulo, mas eu conheço tanta gente inteligente, né? Quando eu converso, tal, eu me considero inteligente, né? Provavelmente, se você está seguindo aqui, você deve ser inteligente por ter um senso crítico diferente. Então você pensa, se você está acima da média, quer dizer que outras pessoas ficam abaixo dessa média de 83. Aí você olha a tabela. Quantas pessoas não podem ser aí débil mental, cretino, imbecil ou até mesmo idiota? E repara, eu não estou falando isso como ofensa, não. Eu estou falando isso como um diagnóstico. Então, assim, tenha paciência com a turma da OAB, né? A Ordem dos Advogados dos Marombas. Acontece, né, que você chega e fala, olha, gente, supino não é perigoso. Ai, mas aí começa aquela argumentação. Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou comparar os dois exercícios de uma maneira cientificamente embasada. Você tá estudo, ele vai estar na descrição do vídeo. E aí você que tem um QI acima da média, eu tenho certeza que você vai poder olhar e vai lá e fala assim, pô, eu sei quando usar um, eu sei quando usar o outro, e por aí vai. Né? E por falar em inteligência, eu tenho um anúncio especial, se você já é formado em educação física e que tem, né, o QI acima da média, tem a capacidade de entender. Não, pô, se você é bom, não adianta fazer a pós que eu vou falar e você vai sair fazendo tudo contrário do que eu falei, né? Mas para você que é inteligente, que já tem um diploma de curso superior, fazer minha pós-graduação. É uma pós-graduação online, que a partir do momento que você se inscreve, as aulas vão sendo liberadas, e aí você vai fazendo a avaliação ao final de cada módulo. Então você não precisa fazer TCC. E apesar dela ser online, né, para você estudar dentro das suas possibilidades de tempo, nós temos um grupo de WhatsApp com tutores que vão te respondendo e tem encontros mensais comigo. Então, uma vez por mês, pelo menos, vocês vão me encontrar, tá bom? Então é só para quem é inteligente, por favor. Né? E se você é inteligente e não pode fazer apoio, você pode também apoiar o meu trabalho se tornando membro. É a partir de R$ 4,99 por mês e você tem acesso a conteúdo exclusivo e eu também respondo as suas dúvidas. Gente, obrigado por ouvir essa pequena propaganda aí. E não se esqueçam de sempre deixar o seu like no vídeo, de colocar para seguir o canal e também de ativar as notificações, porque assim você sempre vai ficar sabendo de tudo que eu posto por aqui. Vamos aprender sobre supino, então? Então vamos lá, pessoal. Supino na barra, supino com halteres, o que é melhor?
Vamos fazer essa avaliação em várias partes, né? Em vários aspectos, porque eu vou dando elementos e aí você vai refletindo sobre esses elementos para você poder tomar a sua decisão, né? Principalmente se você já prescreve treino e tudo, ter uma decisão bem fundamentada. Então eu vou trazer um estudo que é do Diogo Ferreira. Putz, agora eu me esqueci se é Diogo ou é Diego, né? Mas ele é bombeiro militar, fez o mestrado lá no grupo onde eu fiz doutorado, na Universidade de Brasília. É um cara muito bacana que fez um estudo muito legal, que envolveu homens altamente treinados. Paulo, como é que você sabe que são homens altamente treinados? Porque grande parte da amostra dele eu conhecia. Eram professores e alunos da minha academia que eram caras fortes pra caramba. Inclusive, entre eles estavam os recordistas de força isocinética lá no dinamômetro. Então, esse estudo, ele pegou essas pessoas que tinham, em média, 4 anos de treino e botou para fazer 8 séries máximas de supino. Então, esse supino poderia ser com halteres, esse supino poderia ser com a barra, ou esse supino poderia ser no Smith, né, naquela barra guiada. E aí eles fizeram um teste de 10 RM. E nessas 8 séries, né, eles iam fazendo as séries máximas. Quando chegava na quarta série, ele diminuía a carga e aí a pessoa continuava. Por quê? Porque é natural que se você está fazendo série máxima, a quantidade de repetição vai diminuir. Então, se você não diminuir a carga, a coisa vai acabar não andando. Então, eles fizeram várias avaliações, como avaliação de força, fizeram avaliação de recuperação, de inchaço muscular, muita coisa bacana, envolvendo o peitoral e o tríceps ao longo dos 4 dias seguintes a cada treino. Então, beleza. Eu fiz um treino com supino na barra. Eu fiz um treino com supino com halteres. Eu fiz um treino com supino no Smith. O que acontece com o meu músculo, né, durante esse treino e nos dias após o treino? Então, esse é o tipo de estudo que vai nos responder reais diferenças entre fazer supino com diferentes equipamentos. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar, né, deixa eu vir para o cantinho da tela para ficar melhor essa figura para vocês. A primeira coisa que eu quero te mostrar, eu deixei em inglês aí, barbell, que é barra, Smith, que tá claro, né, o Smith é como a gente chama, e dumbbell, que é halteres. E você vê que quando eu pego uma carga, né, de 10 RM, a fadiga que eu vou acumulando ao longo do exercício é igual. Você vê que todos caem igual, aí você reduz a carga, ele sobe de novo. Então, assim, a fadiga acumulada entre cada um é igual. Agora, vocês vão avaliar o pico de torque na adução horizontal. Ah, Paulo, mas por que você avalia o pico de torque na adução horizontal? Para ver a recuperação dos músculos que trabalham nessa região, que são essencialmente o peitoral e o deltoide. Então, será que quando eu faço supino com a barra, supino com halteres ou supino no Smith, eles atingem de maneira diferente o meu peitoral, de modo que ele acumule mais fadiga, ele acumule mais dano, ele se recupere mais rápido, mais lentamente, porque o pico de torque é um marcador indireto de dano muscular, porque o músculo com mais dano, ele vai produzir menos torque nos dias consecutivos ao treino. E o que você repara aí nesse gráfico, né, que você já deve estar paquerando enquanto eu estou falando para você? Que o estresse na musculatura do peitoral é idêntico. Se você fizer supino com uma barra, se você fizer supino com o Smith ou com o halteres. Então, até agora, pessoal, o que você tem? Poxa, a fadiga que você acumula ao longo do exercício é igual, o estresse que você gera no peitoral é igual. Será que teria diferença no pump? Né? Será que teria diferença no inchaço? Bem, isso também foi medido. Pô, esse estudo foi muito bacana, né? Como eu disse para vocês. Então, isso também foi medido. Dá uma olhada, barbell, barra, Smith, dumbbell. O que você está vendo? O inchaço é idêntico. Idêntico. Então, até mesmo pump, né, se eu fosse avaliar o pump, ou se mesmo eu fosse marcar o inchaço como eu fosse usar o inchaço como um marcador de estresse agudo, né, porque a musculatura ficou edemaciada por causa de um trabalho, teve alteração de osmolaridade, eu poderia usar o inchaço aí como um marcador de estresse agudo, ele foi o mesmo. Poxa vida. Então, o que aconteceu no meu peitoral em termos de o estresse não agudo, o estresse de microlesão, né, de estresse mecânico que vai permanecer por horas ou dias, foi igual nos 3. O que aconteceu no meu peitoral de resposta aguda, de edema, foi igual nos 3. Caramba! Mas e a questão da dor muscular, né? Poxa, quando eu faço um eu sinto mais dor, quando eu faço outro eu sinto menos dor. Isso também foi medido. Olha aí, novamente, não existe diferença entre os grupos. Então tinha uma dorzinha presente, né, até 3 dias depois, bem pequena, 2, mas 1 e 2 dias depois a dor era bem alta, e a dor era a mesma. Então, se você está chegando e falando assim, mas eu sinto mais dor,
Gente, é porque um deles você fez errado. Porque se você fizer todos os supinos da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, você vai ter o mesmo pump, você vai ter a mesma resposta de fadiga, você vai ter a mesma dor muscular tardia. Então, isso é ciência, entende? O que você me reportar dizendo, mas eu sinto, meu irmão, aí eu não sou psicólogo para discutir o que você sente. Eu estou falando de ciência. E aí, gente, agora eu não vou botar gráfico, né? Mas você pode. E o tríceps? Eu vou deixar uma tabela. E rigorosamente você está vendo ali, ó. PT é o pico de torque. Você vê que as curvas de recuperação são iguais. Você vai ver MT, que é Muscle Thickness, que é o inchaço. Você vai ver que as curvas são iguais também. Você vai ver a questão de Muscle Soreness, que é o MS, que é a dor muscular. Também está igual. O que você está vendo, pessoal? Você está vendo que eles são muito parecidos, né? Você está vendo que eles são muito parecidos. Aí fala, caraca, mas não tem uma diferença aí entre fazer diferentes tipos de supino. Não tem uma diferença. Agora, a única diferença, né? E olha, detalhe, não é que um é mais para tríceps e outro é mais para peito. Eles são iguais para peito e para tríceps, entende? Eles são iguais. Não, mas o supino inclinado pega mais tríceps, né? Pô, Deus me livre, né? Uma imbecilidade dessa. Supino reto pega mais tríceps. Não, isso não existe. Pô, é o mesmo movimento. Se é o mesmo movimento, não tem por que os músculos trabalharem diferentes. Agora, tem uma coisa interessante, né, que nos chama a atenção, que é a percepção subjetiva de aptidão física, que seria assim, você fez esse treino, e eu vou te perguntando assim, você está recuperado, você está bem para treinar? São perguntas nesse sentido. E aqui, você vai ver que a linha do barbell, ela está lá embaixo. Então parece que a pessoa se sente menos apta a repetir o treino de supino na barra. Aí você fala, Paulo, mas por que ela está menos apta? Se o dano muscular é igual, se a recuperação de força é igual, se o inchaço é igual, isso aí é uma boa pergunta, porque todos os fatores objetivos, inclusive alguns subjetivos, como é a própria dor muscular tardia, né, eles estão parecidos, mas a pessoa não se sente, talvez porque, né, deixa eu até voltar, que talvez eu não tenha colocado isso aí bem, mas pode ser por causa do tríceps, né, que se você olhar lá o barbell, vamos olhar o MS, que é o Muscle Soreness, apesar dele ser igual no peitoral, você vê que a pessoa sentia mais dores no tríceps, no supino com a barra, do que ela sentia no supino com halteres. Mas assim, o que é maluco nisso? Ela sente mais dor, mas o músculo está com a mesma produção de força, a mesma recuperação. Então eu não sei se é essa dor, né, apesar que é muito pouco, né, você vê que é 0,3, né, perdão, é 1,4, 1,5, sei lá. Mas isso aí não justificaria, né, por quê? Porque quando você olha aqui, o supino com barra, ele tá ganhando do Smith também, né? Então não sei, mas houve essa percepção. Então, o que a gente percebe aqui? Né? Os três tipos de supino comparados. Eles produzem a mesma fadiga ao longo do treino, então enquanto você está treinando, você acumula a mesma fadiga. Mas eu sinto mais cansado nenhum, velho. Aí é sentimento. Mas o gráfico de fadiga acumulada, depois você volta o vídeo e assiste de novo. É a mesma coisa. Eles dão o mesmo inchaço. Mas eu sinto mais, velho, o cara foi lá e mediu com ultrassom, né? Se você sente, aí de novo, eu não sou psicólogo para discutir o que você sente. Eu vim aqui para mostrar estudo científico, né? E aí, pô, você é meu seguidor, você tem o que ir para entender a diferença entre as coisas. A mesma recuperação, o que sugere a mesma ocorrência de dano muscular, né? O mesmo estresse muscular, né? Tanto na musculatura que faz a adução horizontal de ombro, que é o peitoral e deltoide, quanto a que faz a extensão de cotovelo. Ou seja, é tudo a mesma coisa. A única coisa que muda é uma sensação de dor maior no supino com a barra e uma sensação de que não dá para eu treinar hoje maior, mas de resto tá tudo igual entre os exercícios. Então assim, na boa, gente, poxa, quem explica isso para vocês? A maioria vem aqui e fala, é X, mas não sei quem inventa uma senhora. Não, pô, tô mostrando isso tudo, tô mostrando o gráfico, eu tô basicamente desenhando, né? Por isso que é bom estar com quem estuda, né? Eu falei da minha pós, deixa eu fazer uma outra propaganda aqui. Eu tenho um canal de aulas assinado chamado Nerdflix. Ele custa apenas R$ 34,90 por mês, porque a pós é só para quem é formado, né? E as mensalidades são a partir de 147, ela é barata. Mas o Nerdflix é para todo mundo, todo mundo. Inclusive, se você faz a pós, você deve assinar o Nerdflix também, porque são mais de 300 aulas. É o maior streaming do mundo da hora. R$ 34,90 por mês. Assina. As informações estão na descrição do vídeo e também fica passando um QR Code. Cadê? Aqui, nesse canto aqui, ó. Nesse canto aqui, aqui embaixo, vai ficar um QR Code que você aponta seu celular e você consegue, tá? E lá você vai ver
você vai ver uma aula sobre supino. É massa isso, que é sobre peitoral, sobre supino não. Você coloca peitoral e vai ser uma aula que explica anatomia, tudo bacaninha. Mas olha só, pessoal. Vamos seguir com as diferenças agora. Agora, para seguir com as diferenças, a gente vai falar de coisas práticas, óbvio, né? Mas coisas que são muito bem fundamentadas e fáceis de comprovar. Então, nesse momento, né? Vocês sabem que eu sou um desenhista primoroso. A gente vai colocar aqui uma pessoa deitada, você olhando a pessoa de frente, ela está deitada, e ela pode estar fazendo supino com a barra ou supino com halteres. Barra ou haltere. Beleza. E aí a gente vai ver uma primeira diferença, que é o quê? Na amplitude de movimento. Na amplitude de movimento, o halteres ganha. Por que ele ganha na amplitude de movimento? Porque se eu estiver fazendo supino com a barra, até onde eu consigo descer? Até a barra encostar no meu peito. Já com halteres, né, em teoria, eu consigo descer um tiquinho a mais. E se eu consigo descer esse tiquinho a mais, quer dizer que eu consigo alongar mais a minha musculatura. Então aqui o halteres te dá uma vantagem na amplitude de movimento na hora que você está alongando. Calma lá. Eu tô falando de um ponto, né? Mas isso aqui que é engraçado, né? Eu vejo os maromba falando, não, eu vou pegar com halteres para aumentar a amplitude e faz um supino com halteres desse aqui, né? Que eu mostrei, uma cagada. Né? Então a gente vai ser coerente. Se você vai fazer supino com halteres, você tem que descer mais do que você desceria no supino. Se você tá alegando amplitude. Você desce mais do que isso aqui no supino com halteres, eu confesso para vocês que eu não desço. Eu não tenho essa capacidade, essa flexibilidade de ombro, não. Então eu chego até aqui, eu consigo no supino com a barra, no supino com halteres, e para mim tá de bom tamanho. Então, para mim, não faz diferença. Se você acha que faz diferença para você, pega o peso lá e vê até onde você desce. Se filma, né, fazendo e vê se realmente tem uma diferença. Né? Então, no alongamento, ele pode te dar uma possibilidade se você explora isso. A outra coisa, né, que é contraditória, a pessoa pega um supino com halteres para aumentar a amplitude, o que ela faz? Ela faz aquela lordose-zona lá, tira a bunda do banco para roubar. Isso também tira amplitude. Então, só vale a pena você usar o supino com halteres para aumentar a amplitude se você está fazendo com as costas chapada no banco, tá? E você realmente está descendo. Eu não estou falando que supino com halteres seria ruim, ou você não devesse fazer, mas se o seu argumento lógico é amplitude, observe tudo aqui. Agora tem um porém. Qual é o porém? O porém é no momento da contração. Por quê? Quando que você descansaria? Dois momentos. Né? Se você fizer um bloqueio de cotovelo, você descansa. E outro, quando você consegue colocar o peso em cima do eixo de movimento. Tudo bem que meu carinha ficou sem ombro, né? Então o que vai acontecer? Como a minha pegada não tem como ir para dentro ou para fora, o meu supino reto vai até aqui. E quando o meu supino reto for até aqui, eu estou muito longe de estar em cima do eixo de movimento. Isso nunca vai acontecer. Então, a única forma de eu descansar no supino reto é eu fazer um bloqueio da minha articulação. Mas eu sempre terei uma distância considerável do eixo de movimento. Os halteres não. Por quê? Muita gente, você vai perceber isso, veja as pessoas fazendo supino com halteres. Elas não vão apenas subindo os halteres, elas vão subindo e fechando. Nessa que você vai subindo e fechando, você vai chegar aqui com os halteres e ele estará exatamente, né? Ficou ruim o carinha sem ombro, né? Vamos botar um ombrinho aqui para ajudar. Ele vai ficar exatamente em cima do eixo de movimento. Então, o halteres tem uma possibilidade de descanso na contração muito grande. Isso aqui implica que você pode perder uma parte considerável do movimento. E lembra, né, lá na aula que eu falo sobre velocidade do Nerdflix, eu explico isso, né? Quando eu vou falando, eu vou deixando, passando as aulas do Nerdflix e depois você saber onde pesquisar. O que eu mostro? Eu mostro que um descanso no meio das tuas repetições pode comprometer os teus ganhos de força e massa muscular. Inclusive, por esse motivo, eu critico a passada, né, que é um problema, e critico também os exercícios alternados. Então isso quer dizer que por conta disso, o supino com halteres é uma porcaria? Claro que não é. Mas você precisa observar esse ponto técnico, porque ele pode envolver ponto de descanso. Beleza, esses pontos aqui, espero que tenham ficado claros, porque às vezes quando a pessoa vai falar de amplitude, ela fala, permite mais amplitude. Permite, mas você faz mais amplitude? Não. Então, né, digamos, olha lá, ele ganha uma possibilidade de amplitude? Ganha, mas a barra teria menos descanso durante a repetição.
Então, mas eu posso anular. Pode, você pode anular esse descanso com uma técnica boa. Agora, praticidade. Pessoal, eu acredito, né, que todos vocês aí já conheçam esse livro aqui, que é o meu livro de hipertrofia, eu também deixo na descrição do vídeo, que nele eu abordo que existem dois caminhos para você hipertrofiar. O caminho que privilegia a tensão mecânica, que é o estresse tensional, e o caminho que privilegia o estresse metabólico, que seriam os treinos metabólicos. Basicamente seria o seguinte: se você vai encher de peso para fazer 5, 6 repetições, você vai tentar hipertrofiar pela carga. Se você vai reduzir o peso para fazer 15 repetições, você vai tentar hipertrofiar muito mais pelo estresse metabólico. Então depois vocês veem mais informação sobre isso, também tem aulinha no Nerdflix, roda ela aí para você saber onde procurar. Mas qual seria a questão, então, do tensional e metabólico, o que ele tem a ver com os tipos de supino? Simples assim. Ele tem a ver com os tipos de supino por vários motivos. Primeiro, possibilidade de colocar carga. Legal, a pessoa está aqui no supino com halteres, né? Imagina que... Agora eu vou botar ombro nessa desgrama. Caraca, eu desenho muito bem. Eu deveria ter feito, sei lá, ser cartunista ao invés de ser professor de educação física. Isso aqui, por que é isso, né? Porque eu tô olhando a pessoa assim, a pessoa tá deitada, eu tô olhando ela assim, aqui tá o banquinho, né? Do supino. Caramba, é um desenho perfeito. O que acontece, pessoal? Quando você vai fazer o supino com a barra, né? Qual é o limite de peso que eu tenho aqui? É o limite da barra. Então consigo encher essa cacetada de carga e consigo colocar a carga para dedéu. Agora, no supino com halteres, não. O limite é o quanto você consegue montar na... mas já se fabrica anilha de 200 mil quilos. Se fabrica anilha de 200 mil quilos, mas isso é raro ser encontrado na academia. Eu falo por mim, né? A maior parte das academias vai até 32. E por que eu falei de treino tensional e metabólico? Porque não dá para eu fazer um treino tensional com 32 quilos. Pô, eu vou pegar, sei lá, pra supino inclinado, tem vídeo meu fazendo com 34, 36 quilos em cada mão. Se eu tiver animado com supino com halteres, talvez chegue perto dos 40 aí nessa brincadeira. Então, gente, não dá para fazer um treino tensional. Além do que, existe uma complicação do treino tensional, quando você vai pegar muita carga nos halteres, que é você não conseguir levantar. Aí o que vai acontecer? Você vai precisar de ajuda. Pô, mas aí se você vai precisar de ajuda, por que você não pede ajuda para te ajudar no supino com a barra? O cara vai ter que estar te ajudando mesmo, velho. Porque se você não consegue pegar o peso, você também não consegue botar ele de volta sem correr um risco ali. Então, assim, se você vai pedir ajuda, pede ajuda e coloca a carga aqui. E isso daí é importante ser dito, até porque, né, nessa questão da ajuda, você tem um problema na hora de ajudar aqui, porque na barra é muito simples ajudar. Porque você chega lá, ó, bota a mãozinha embaixo, vai lá, pum. E nesse daqui não, você tem que colocar uma mão em cada cotovelo, aí tem a questão da lateralidade, tem a questão do risco de você empurrar para dentro, ele é problemático. Existe como amenizar o problema da carga no supino com halteres? Existe, né? Existe a técnica. Pô, ao invés de fazer o supino reto, eu vou fazer o supino inclinado, que ele vai me ajudar a usar menos carga. Existe a técnica de fazer um terra com halteres, colocar ele no seu joelho e daí você fazer, né? Depois eu posso, se vocês quiserem visualizar isso, eu posso tentar fazer um vídeo de teoria na prática ensinando esse macetezinho do halteres no joelho, né? Mas é uma forma também. Existe o controle de velocidade, tá, cara, mas eu conheço gente que é tão forte, que mesmo com controle de velocidade vai pegar os halteres de 40 quilos lá e vai ser metabólico. Então, se você quiser seguir a via tensional, você vai ter um problema no limite da carga que você usa. E aí a barra vence nessa questão da carga, né? Então, até essa questão das cargas altas, né? Eu já vi uns acidentes complicados do supino com halteres. Por exemplo, já vi acidentes, e não foi um, foram vários, né? Que a pessoa tá aqui com halteres na mão. Aí o que acontece? O cara vai ajudar e ele bota a mão aqui. Nessa que ele bota a mão, né, pode acontecer duas coisas. Ou os halteres abrirem, ou os halteres fecharem e caírem no peito do maluco. Já vi também um problema sério, né, que era a questão a questão do cara largar o halteres, está muito pesado o cara largar em cima de outro halteres e ter o dedo decepado. Então, assim, é complicado, né? Ah, Paulo, mas eu tenho medo de ficar entalado aqui embaixo. Bem, aí a gente tem que pensar na questão da segurança, né? Sobre a questão
da segurança. Primeiro ponto, risco de movimento. Por favor, não existe. É o mesmo movimento. Nos dois você está empurrando. Adução horizontal de ombro, extensão de cotovelo. Ai, Paulo, mas eu sinto em um, sinto dor no outro. Gente, o movimento é o mesmo. Você vai sentir dor no mesmo movimento, só porque uma hora você está segurando o halteres e outra hora você está segurando a barra? Cara, o movimento é o mesmo, o que muda é um implemento. Se você me questionar alguma coisa de giro da mão, eu até posso levar em consideração, porque ele é mínimo, mas você me falar de ombro, de cotovelo, cara, não dá. Porque a grande coisa que pode mudar nisso é mais giro de pegada. Então, assim, não seria o risco do movimento. Se fosse o risco, seria o risco do equipamento. Então, qual equipamento é mais arriscado? Né? Um halteres ou uma barra? E aí, a gente vai para o risco do supino. Ah, Paulo, eu tenho risco de ficar entalado na barra. Olha só, essa questão do risco de ficar entalado na barra é só ter um pouco de inteligência, né? Tem um estudo do nosso grupo que ele mediu a velocidade. Imagina que você está fazendo um movimento com velocidade controlada. 2 para descer e 2 para subir. O que vai acontecer? Quando você estiver perto de fadigar, você vai ter problemas em controlar essa velocidade. Não é que você vai estar fazendo uma velocidade perfeita e de repente, travou. Não, o seu corpo avisa. Então, a gente verificou, por exemplo, dá uma olhada nesse gráfico, né? Quando você está trabalhando com cargas mais altas. O que você percebe? Isso aí são as repetições que faltam para uma pessoa fadigar com a carga mais alta. E o que você está percebendo aí? Quando você está para fadigar, você começa a perder 20% da sua velocidade. Então, meu velho, se você está fazendo uma velocidade constante e começa a travar, cara, você sabe que você vai fazer no máximo mais uma ou duas. O seu treino não foi fofo. Você trabalhou próximo à falha. Então você guarda a barra. Eu faço isso numa boa. Eu sei que eu não vou travar agora. Tá? Eu arrisco a próxima se tiver alguém comigo, mas se eu perder a velocidade ali 20%, que é perceptível, irmão, abandona. Então esse gráfico aí é maravilhoso, né? Fala, mas se eu não conseguir treinar a fadiga, eu tenho medo no agachamento, meu irmão, até é um gráfico bom, né? E aí, como eu tenho certeza que vocês vão assinar o Nerdflix, é só você entrar lá nessa aula de intensidade, que eu discuto essas questões, né? De treinar máximas, estratégias. A outra coisa, né, que além do corpo avisar, é uma coisa que eu falo sobre a posição do corpo. Gente, é um vídeo antigo, né, que a galera não deu atenção, porque a thumb dele também eu acho que não ficou muito atraente. Mas o que eu faço nesse vídeo? Eu recomendo até vocês darem uma olhada nesse vídeo. Ele é muito legal, né? E pra quem curte, ó, eu tô até mostrando, eu tô até de regatinha, né, pra quem quer ver meu shape. Então o que eu faço nesse vídeo? Eu mostro uma técnica de você sair de um sufoco no supino. Simplificando aqui para vocês, essa técnica é o seguinte, né? Você estará aqui fazendo um supino com a barra. Então você está fazendo ele bonitinho, né? Aqui está o banco, você está deitado, caramba, aqui está o seu quadril, né? Sua perna está aqui, você está aqui no chão. Acho que eu vou ter que aumentar o banco, porque o meu desenho ficou bem desproporcional. E aqui está você, né? O que acontece? Você está aqui fazendo o seu supino. O que vai acontecer? Essa barra vai travar normalmente embaixo. Por que essa barra vai travar embaixo? Porque você não tem mais força para levantar ela. Qual é a técnica que você adota para sair desse supino? Você vai botar os seus calcanhares no banco. Você vai botar os seus calcanhares no banco e vai fazer meio que uma ponte, né? Vai fazer mesmo uma ponte. Você vai tirar o quadril aqui e você vai empurrar. Nesse vídeo, eu mostro que ao fazer isso, você consegue aumentar a sua força em 10%. Então, mesmo que seja, né, a barra não travou, mas a sua velocidade começou a perder muito e você tá com medo, velho, mete o pezão no banco, joga e pum. Eu lembro que quando eu era policial federal, né, eu tirava uns plantões e tinha uma academia lá. E eu tava na fissura de treinar tensional. Aí tinha uma folga no plantão lá pelas 2, 3 da manhã, e essa academia era no meio do nada, era a Academia Nacional de Polícia, né, fica lá na pista, zero alma lá. Aí eu socava peso no supino e ia malhar sozinho. Meu irmão, era eu e Deus, velho. Se a barra ficasse entalada, o nego ia me encontrar no final do plantão, 8 da manhã, né? Ia ficar 6 horas lá. Paulo, mas aí você gira com as presilhas e tudo. Meu irmão, dependendo do sufoco, nem isso dá. Né? Tem outras estratégias, que eu falo rolinho da vergonha, né? Empurrar a barra pra baixo. Não dói pra caceta no estômago. Mas assim, eu direto fazia isso. Pô, tô perdendo velocidade, vou tentar mais uma, eu quero ver se sai. Velho, meti o calcanhar no banco e ó, pá. Então, assim,
o risco de ficar preso embaixo da barra, ele é pequeno se você tiver uma técnica adequada. Agora, existem riscos nos halteres? Sim. Né? Existe o risco de você ficar entalado? Claro que existe. Se você pegar uma carga muito alta, né, aquelas que você nem ao menos consegue jogar essa carga para cima, velho, se você ficar entalado, é uma carga pesada demais para tu descer ela. E por que ela é pesada demais para tu descer ela? Porque se o seu peito, junto com o seu tríceps, não segurou a onda, meu irmão, o seu bíceps não vai segurar. Então, se você largar essa carga que o seu peitoral já não aguenta mais para o seu próprio bíceps segurar, ele pode lesionar e pode sofrer uma lesão grave, igual eu já vi acontecer. Né, uma ruptura parcial ali, que o cara tava aqui com uma ação excêntrica máxima. A outra coisa que eu já vi acontecer, né, é o cara... alguém deixar um halteres por perto, que foi aquilo que eu falei do dedo decepado. O cara desce sem ver onde tá indo, meu velho, vai lá e decepa o dedo do maluco. Então foi um amigo meu que perdeu o dedo, reimplantou, ficou meio esquisito, mas ele conseguiu reimplantar. Mas assim, dizer que o halteres não tem risco também tá de sacanagem. Assim como o supino na barra, você minimiza o risco dos halteres, né? Você, quando fadigar, você aprende a jogar o peso pro colo e sentar, né? Coisas do tipo. Você limpa a área antes de largar o peso, né? Se você joga pro colo, você vai ver que você vai ver onde você tá largando. Então, assim, outra coisa que eu já vi acontecer com halteres, né? Que é por causa dessa diferença de força do peitoral e do tríceps, que é pior ainda, né? A pessoa tá aqui, de novo aquela visão a partir do cucuruto do maluco. Ele tá aqui fazendo supino com halteres, né? E aí ele começou a levantar. Gente, vocês concordam comigo que quando ele tá levantando esse halteres, quem tá fazendo o trabalho é o peito junto com o tríceps? E se esse cara não consegue mais fazer isso, é porque o peito e o tríceps foram pro espaço? E isso aí eu não vi acontecer poucas vezes, não. Isso eu já vi acontecer muitas vezes. O maluco começa a empurrar a barra para dentro. Quando você começa a empurrar o halteres para dentro, o que vai acontecer? Ele vai vir nessa direção. Bicho, se o seu peitoral não tá dando conta, você acha que o seu tríceps vai conseguir impedir isso de cair na sua fuça? E tinha um amigo meu, o apelido do bicho era até Pitoco, era um baixinho, fortinho pra caramba, já vi ele levar anilhada nos peitos. E já vi gente se machucar feio, porque ao invés de ser uma anilha montada, era aquelas que fica o pezinho pra fora, né? Porque hoje em dia tem aquelas anilhas montadas que são assim. Ela não tem ponta, mas aquelas que você monta, ela fica uma pontinha, né? Fica um monte de coisa, uma pontinha, velho, isso aqui bateu no externo do cara. Maluco, 40 quilos assim no teu externo, ó, com a pressão toda numa pontinha, machuca. Então, assim, querer jogar um risco uma segurança absurda para o supino com halteres é bobagem. É bobagem do ponto de vista teórico e é bobagem do ponto de vista prático. Quer dizer que os dois são perigosos? É claro que não, porque em todos você tem soluções técnicas para isso. E uma coisa que falam também, mas e a questão da assimetria? Meu maluco, se você está fazendo um supino com barra, a assimetria é corrigida da mesma forma que o supino com halteres, porque você não consegue empurrar um lado só. Não, quem é assimétrico não pode fazer barra. Vai olhar o meu artigo, vou deixar ele aqui também, que eu fiz a reabilitação de 90% de ruptura do tríceps com musculação. Né? 90% do tendão rompido eu reabilitei com musculação. E o que chegou o momento que eu comecei a fazer? Supino. E o meu tríceps ficou simétrico. Então, assim, para assimetria é bobagem, né? Depois eu tenho uma aula completa, né, no Nerdflix sobre isso. Por quê? Quando você faz o bilateral, o seu corpo distribui a tensão para os dois lados. E você tem que entender que tem problemas de assimetria que jamais serão resolvidos. A não ser, né, que ela possa ser agravada quando você fizer máquina, que você não tem a proporção de força que você coloca de um lado para o outro, né? Então, assim, os dois têm risco? Sim. Os dois são bons? Pra caceta. São dois ótimos exercícios. Os dois podem ser usados tranquilamente. Na minha realidade, tanto eu faço quanto eu prescrevo os dois. Digo mais, né? Quando que eu uso mais o supino com a barra? Quando eu faço treino tensional. Quando você faz treino metabólico, não? Não, porque aí eu não quero ficar incomodando os outros para pedir ajuda, mas às vezes eu tô com alguém para me ajudar, alguém tá perto de mim e fala, vou montar uma barra para fazer um metabólico. E gosto, curto também. Mas na maioria das vezes eu acabo fazendo supino metabólico, né, com o halteres, até porque tem uma troca de carga, você cai muito o desempenho de uma repetição para outra, então acaba sendo mais prático largar um halteres e trazer outro, largar um halteres e trazer outro. Então, assim, no tensional eu uso mais barra,
No metabólico eu uso mais halteres. Por exemplo, quando eu vou fazer repetição forçada, que alguém tem que me ajudar, velho, aí é supino com a barra. Não tem conversa. Ah, Paulo, mas aí você quer fazer uma pausa e descanso. Aí eu prefiro halteres. Quer fazer um drop set? Halteres, né? Só toma cuidado. Lembrando, supino drop set. Bota no colo, joga na frente, pega outro halteres. Jogar pro lado é capaz de você se machucar sério, né? Pô, é muito bacana, pessoal. Então, vocês entenderem sobre isso. Agora, lembrando, aí eu não quero ler o tipo de comentário do QI 83 menos, né? Quer dizer, ai, todo exercício é bom. Não, não vem não. Tem exercício ruim, né? Tem o jeito errado de fazer as coisas. Agora, existem várias maneiras de fazer o jeito certo, né? Por exemplo, existem várias maneiras de fazer um bom exercício de perna. Você pode fazer agachamento, você pode fazer leg press, você pode fazer a fundo. Mas tem uma maneira errada, tem fazer a porra do sissy squat, né? Existem várias maneiras de treinar bem o glúteo. Agachamento, a fundo, levantamento terra. Mas existe uma maneira de bosta, que é dar uma umbigada. Por quê? Por que eles são errados? Por que eles são ruins? Porque o resultado que eles trazem é pequeno e o risco é alto. Então existem exercícios que têm um risco que não compensa o benefício. Agora, tanto o supino com halteres quanto o supino com a barra compensam com certeza. São ótimos exercícios que é muito fácil você contornar o risco. E não tem coisa melhor para o peitoral do que um supino, seja lá aonde for. Então, isso é importante vocês entenderem. Trabalhar com ciência e trabalhar com inteligência, que você vai pegar as informações e vai saber aplicar a diferentes realidades, tá? Então não é, ai não, mas não existe exercício ruim, é a pessoa. A pessoa é o caceta. Supino é bom pra todo mundo. Só se o cara não tiver braço, os dois braços que não vai conseguir. Com um ele ainda manda unilateral, né? E aí eu não posso. Aí, cara, é cinesiofobia. Você tem medo de um exercício, você tem que se tratar. Porque exercício não é pra ter medo, não. É pra fazer. E lembra, o movimento é igual. Se você tá morrendo de dor em um supino e não tá no outro, bicho, você tem medo. Porque o movimento, a porcaria do movimento é o mesmo. Muda muito pouco, não justifica um sintoma completamente diverso, tá bom? Então, meus queridos, lembrando, né, se você é formado, vem pra minha pós. Eu vou deixar na descrição do vídeo, cara, começa em 147 por mês, aula comigo, 480 horas de pós reconhecida pelo MEC. Animal, nem precisa fazer TCC. Se você ainda não está formado, ou se você é formado e quer combinar pós com educação continuada, Nerdflix, muito importante, tá? Se você quiser ver os meus materiais, tá aqui. Eu tenho um livro de hipertrofia, de emagrecimento estava na mão, a descrição para ele está no começo do vídeo. Eles vendem muito, às vezes estão esgotados, mas aí você espera aí 1, 2 semaninhas que eles aparecem de novo. E lembra, você pode apoiar o meu trabalho se tornando membro. Então compartilha isso com todo mundo, pra galera parar de ouvir gente besta, né? Mas assim, se a pessoa tiver o QI de 83 para baixo, pode ser difícil ela entender, mas tenha paciência. Traga conhecimento para essas cabecinhas ocas.